Oi, Elô. Chegou aí, Elô. Que bom te ver aí, Elô. Já arrumou a máquina, né? Agora é só aprender a costurar. Vanessa, seja muito bem-vinda. O Douglas vai aprender a fazer um porta-guardanapo aqui com a gente hoje. Muito bom ter vocês aqui, gente. Mais essa aulinha, né? Nesse propósito que eu tenho de trazer cada 15 dias uma peça que possa ajudar vocês a desenvolverem a arte de costurar, que possa trazer para aquelas que já costuram uma opção para o português peça diferente, né? Então a gente já fez o pano de prato esses dias. Você que bom aí, que bom, que bom. E a cada 15 dias eu trago para vocês uma peça, né, para a gente ir compondo. No final do mês a gente vai ter um kit bem bonito que eu quero ensinar para vocês. E por que eu estou escolhendo essas peças, né, de cozinha? Porque eu faço roupa de mesa, mas essas peças, o pano de prato, essa peça aqui, o porta-guardanapo e a próxima peça que a gente vai fazer, foram peças que eu iniciei na costura. Foram peças que eu fui aprendendo e através delas eu fui desenvolvendo a habilidade de costurar e foi, né, o meu coração foi enchendo cada dia mais de vontade de costurar. E como eu quero, assim, despertar essas mulheres que às vezes estão aí sem saber o que fazer, não é sem ter o que fazer, porque todo mundo tem o que fazer, mas assim, sem encontrar algo, né, para fazer. Eu quero te despertar para costurar. Eu quero dizer para você que a costura ela pode te colocar num equilíbrio emocional, num equilíbrio financeiro, né? Se você começar a fazer para vender, ela vai te ajudar também. Não vai ficar rica, tá bom? Não vai ficar, mas ela vai trazer o equilíbrio, ela vai te trazer a possibilidade de uma renda. E é isso, né? Então, são costuras simples, são costuras fáceis, né? Que eu tô ensinando aqui, né? Mesmo porque a gente não tem muito tempo. Mas o meu principal objetivo é despertar em você algo novo em relação à costura. Se você sempre teve vontade de costurar, sempre teve um sonho de costurar, então aqui você vai aprendendo passo a passo, a gente vai aprendendo devagarinho. E é assim, tá bom? Só uma curiosidade, quando eu comecei a costurar, eu não sabia nada de costura, né? E quando eu comecei a costurar, eu tinha vergonha de ir nos ateliês para fazer aula de costura, porque eu chegava nos ateliês, eu achava que as pessoas já sabiam mais do que eu e eu tinha perguntas muito básicas para perguntar. Eu tinha coisa muito, né, básica para perguntar e eu ficava com vergonha. E eu demorei, né, eu sofri muito em aprendendo sozinha, buscando sozinha, porque eu tinha vergonha. Então, numa aula como essa, né, uma aula muito simples, mas a gente passa uns conceitos bem básicos, aquilo bem básico para que você comece a costurar, tá bom? Então, a peça que nós vamos fazer hoje, olha, é esse porta-guardanapo de mesa, tá vendo? Nós vamos fazer esse aqui em tirinhas, tá? Olha que lindo que é. Mas ele dá para fazer também, eu vou passar as medidas para que você possa fazer ele também sem tirinhas, tá vendo? Oi, Mônica. Ai, obrigada. Obrigada, viu? Só a graça, né? Para que você possa fazer em tirinhas também. Por que eu resgatei esse porta-guardanapo, né? Eu já fiz há muitos anos atrás. Até essa semana apareceu uma lembrança no meu Facebook, quando eu comecei a fazer isso daqui. Mas agora, fazendo roupa de mesa, eu faço muito guardanapo e porta-guardanapo, guardanapo de tecido, né? Mas as pessoas têm me pedido uma coisa assim mais usual, mais dia a dia. Aquela mulher que ela quer fazer uma mesa bonita, ela quer fazer uma mesa posta, ela quer, né, honrar as pessoas da família dela todos os dias, mas com muita praticidade. Não que você não precise ter e não queira ter o guardanapo de pano, de tecido, que ele é um guardanapo que dá muita beleza à sua mesa, é gostoso, é bonito. Mas esse aqui, ó, de papel, também é uma coisa rápida. Às vezes você quer fazer um lanche, você quer servir alguma coisa muito rápida, quer colocar na sua mesa, então você faz isso daqui, ó, fica muito prático. Jovens gostam muito disso aqui, eles gostam mais desse aqui.
Eu dou a dica também de quando você fizer, faça, se a sua mesa for grande, faz 2. Você coloca um em cada ponta da mesa, faz em cores diferentes, cores que se combinam. Então, às vezes você usa um, às vezes você usa 2. E você vai poder ter essa peça aí para trazer mais, para agregar um produto aí na tua mesa com simplicidade, com um custo bem baixo. Mesmo que se você for comprar, não é uma peça cara. Então é isso, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer. E aquelas que não gostam de fazer, que não querem costurar, pode comprar de mim. Mas aquelas que têm o desejo de costurar, seja qualquer coisa, começa aqui comigo que a gente vai fazer peças bem bonitas, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos começar a fazer essa peça aqui, ó. Tá bom? Que é o porta-guardanapo de mesa. Vamos lá? Esse porta-guardanapo aqui. Tá vendo? Ele é um porta-guardanapo muito prático de fazer. Ele vem, olha, você pode dar um acabamento com botão, tá? Com esse botão aqui, um botão decorativo. Porque aí, a costura é o seguinte, gente. Você começa com a costura e depois você vai agregando a ela outras paixões, né? O botão é uma das coisas que eu também aprendi a gostar muito, Deixa eu ver mais pra cá um pouquinho, né? Pra ficar melhor pra vocês. Que eu aprendi a gostar muito, então eu gosto de botão de plástico, eu gosto do botão coberto, pro tecido, o botão de madeira. Aí é uma infinidade de coisas que você pode estar decorando e trazendo pra tua peça, tá bom? Então vamos lá. O que você vai precisar para fazer essa peça? Você vai precisar de pouquíssimo material. Você vai precisar de tirinhas de tecido. Aí aqui, a altura da tirinha, eu corto 28. A largura, você define e depende da disponibilidade de retalhos que você tiver aí, tá bom? Então aqui eu cortei 28 por 5, 28 por 4, 28 por 3. Eu fui cortando de acordo com aquilo que eu tinha. Então, você corta tirinhas nessa altura, 28 pela medida que você quiser. Você precisa de um tecido para o forro, né? A parte interna do seu porta-guardanapo. De 25 centímetros, um quadrado de 25 centímetros, tá? E você precisa de um pedaço de manta. Aqui a gente usa a manta R1. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. A manta, vocês vão procurar essa manta e vão achar ela. Ah, você vai querer R1 ou R2. Tanto faz, tá? Qual que é a diferença? R1 significa que a resina está num lado só, tá? R2, a resina vem deste lado e do outro lado. Então, R2 dos dois lados. R1, a resina só de um lado, tá? Tanto faz. Ah, aí você pode me perguntar. Ah, Cássia, eu não tenho manta... eu acho que a manta vai encarecer a peça. Posso fazer sem manta? Pode. Olha, esse aqui eu fiz de Natal sem manta, tá vendo? Dá pra fazer também, não fica feio. É que como eu faço pra vender, eu acho que a manta, ela estrutura melhor a peça. Será que é bom a gente desativar os comentários? Meninas, se vocês acharem que é bom desativar os comentários, comenta aí que a gente desativa, tá bom? Então, eu gosto de estruturar com a manta, tá bom? Não estruturem com TNT, não estrutura com material que... Isso aqui vai pra máquina, você vai poder lavar isso aqui. E o TNT, ele vai meio que esfarelando, vai ficando meio feio, tá? Ou estrutura com manta ou sem nada, tá? É isso aqui. Então, vamos lá. Você vai pegar o seu quadrado de manta, né? Porque aqui nós trabalhamos com a manta de 28 centímetros. E aí, você vai brincar com a posição das suas tirinhas. Então, aqui eu tenho 3 tipos de tecido. Eu tenho de maçã, eu tenho um turquesa aqui, olha. Eu tenho maçã, turquesa e um vermelho. Então, eu vou determinar que a minha construção vai ser assim, ó. Vai ser maçã, vai ser assim, vai ser assim. Deixa eu ver. Aí, eu coloco maçã. Você pensa antes de você começar a costurar, como que você vai querer a formação das suas tirinhas, tá? Então, a minha vai ser assim, tá?
Então, vamos lá. Eu já sei o que vai ser assim, eu vou colocar em ordem aqui. Como eu falei pra vocês, né? É bem gostoso de fazer, você pode separar todas as tirinhas, senta uma vez só e você vai fazer um monte de porta-guardanapo. E aí eu começo aqui, ó. Eu começo com essa costura que eu chamo... Eu não sei se existe, tá, gente? Mas eu chamo isso uma costura, um quilt embutido. Porque o que é o quilt? O quilt é você costurar o tecido na manta, né? Com movimentos livres. Então, a gente já vai costurar aqui, ó, o tecido na manta. Você vai sobrepor aqui, ó, a faixinha, tá? A faixinha aqui, de jeito, você sobrepor isso. E nós vamos passar uma costura aqui. E a partir daqui, você vai costurando todas as faixinhas na sua peça, tá bom? Vamos lá pra máquina pra gente fazer essa costura. Vamos lá. Venham comigo aqui pra máquina. Você que vai fazer na sua máquina, é só colocar tranquilamente aí na sua máquina, com o alinhamento do calcador aqui. Ó, tá? Lembra que a gente falou que essas costuras simples são excelentes de vocês treinarem, porque elas vão te dar muita firmeza e elas vão te dando noção de direção. Então, você vai fazer uma peça, você tá começando a costurar, comece com as peças mais simples, né? Porque a costura mais simples você vai fazer várias vezes e você vai melhorando cada... Deixa eu voltar. Oi, Sam. Voltei aqui na parte 2, porque a gente estava falando e travou aqui, tá chovendo, né? Aquela luta, né, que a gente sabe de fazer lives aqui. A gente que não é tão profissional, que não tem todos aqueles equipamentos tão maravilhosos, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade e fica aqui, à mercê dessa internet. Mas eu tô aqui firme, eu vou só esperar entrar mais um pouquinho de gente que tava aqui, pra gente continuar, viu, Lia? Voltei aqui firme e forte, a gente vai voltando, quantas vezes forem necessárias, né? Porque a gente prosseguir, né? E a gente no começo é assim mesmo, a gente vai com os equipamentos que tem, mas vamos lá, a gente vai continuar assim, nós vamos conseguir sim. Eu vou terminar, eu vou passar do ponto que eu tava, vamos lá. Então, o que nós fizemos, né? Nós paramos no ponto que eu sobrepus, né? Eu coloquei um sobre o outro, as faixinhas, essa faixinha sobre essa. Passamos essa costura e nós vamos dar continuidade, nós vamos cobrir essa manta com o mesmo processo. Sobrepõe, ó, vamos sobrepor aqui. Vamos lá e costuramos de novo. Lembra que eu falei que essa técnica eu chamo de um quilt embutido, porque você vai prendendo a faixinha e já vai juntando o tecido na manta, né? Ela já vai entrando e já vai ficando tudo alinhadinho, tá? Peraí, que saiu a linha aqui, a gente vai colocar rapidinho aqui. Isso acontece, vai acontecer com vocês também, quando vocês estiverem costurando, vai sair a linha, mas a gente coloca de novo, né? Isso são as coisas do ao vivo, tá, gente? Então, a gente tem que ter paciência e persistência e não desistir, né? Não dá pra desistir, não. Costura é isso. Se a gente desistir na primeira linha que sair, a gente não consegue... terminar nada, nem fazer nada, né? É bobina que acaba a linha, é linha que sai, e a gente vai lá e continua o negócio, né? Então, vamos lá. Vamos costurar mais essa faixinha aqui. E você vai costurando, fixando essa faixinha na manta. E você vai ver que a tua peça, ela já vai ficando bem bonitinha, bem firme. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela já vai ficando toda
alinhada aqui na manta e já vai fazendo um efeito de profundidade aqui, tá vendo? Essa técnica aqui eu uso pra fazer não só porta-guardanapo, viu, gente? Dá pra fazer necessaire, dá pra fazer bolsa, dá pra fazer várias coisas. As meninas que têm dificuldade com quilt, elas podem fazer esse quilt ao contrário aqui que dá certo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer até o final essa construção de faixinha, vai dobrando, vai sobrepondo, vai costurando, vai sobrepondo, vai costurando até o final. E aí, nós vamos ter a nossa peça assim, ó. Tá vendo? Aqui eu já costurei todas as peças na medida que eu precisava. O que eu vou fazer agora? Passamos o ferro, né? Vamos passar o ferro, você dá uma passadinha no ferro. Cuidado para o ferro não pegar nessa parte da manta. Essa parte da manta aqui tem uma cola. E essa cola, ela gruda no ferro, no teu ferro. E vai estragando o teu ferro, tá? Vai manchando. Então, assim, não passa o ferro quente diretamente na manta. Alinha a sua peça assim. E aí, o que eu faço? Nós vamos fazer a medida. Eu vou riscar 25 por 25, que é a medida que eu preciso para o corte da minha peça. Mas eu faço o seguinte, eu marco 25. E ao invés de cortar a peça, eu costuro. Sabe por quê? Eu costuro porque isso já vai me dar mais firmeza. Então, eu passo aqui. Deixa eu ver, só medir aqui, 25. Ó, eu tô com uma régua, com essa régua aqui de corte, né? Porque como eu uso muito, eu tenho essa régua de corte. Mas se você não tiver, é régua comum, tá? Mede 25, fita métrica, mede 25. Aqui eu já sei que tem 25, porque eu já deixei pronto. Então, eu venho aqui em cima, ó. E eu costuro toda essa volta. Toda essa volta da medida de 25 centímetros, tá? Lembra que a gente precisa do quadrado de 25 centímetros. Então, eu costuro toda essa volta, prendendo, ó. Porque aqui tá solto, né? Eu vou prendendo todo mundo aqui. E eu quis deixar assim, sem cortar, pra cortar aqui pra vocês verem que fica assim mesmo. Ah, mas eu costurei, Cássia, ficou tudo cheio de rebarba. É assim mesmo que fica, porque, ó, lembra que a nossa manta, ela tem 28 centímetros. E a peça, você precisa de 25, então vai sobrar coisa, né? E a gente coloca mais pra não repuxar. Então, passei essa costura, medi 25 centímetros, passei a costura, eu vou limpar a peça, tá? A gente chama isso de refilar. Mas é o limpar. Quando alguém falar pra você, refila essa peça, você limpa. Isso era uma das coisas que eu ouvia nos ateliês de costura e eu não sabia o que era e eu ficava com vergonha de perguntar, sabe? Refila essa peça. Todo mundo refilando e eu, meu Deus, o que é esse refilar? Refilar é você limpar a sua peça. A gente precisa ter a peça sempre limpinha, né? Então, a gente tira todos os excessos. Tiramos todos os excessos. Olha que lindo aqui. Aqui você já tem a sua peça na medida que você precisa para o guardanapo, 25 centímetros. Se você fosse fazer uma peça inteira, como esse daqui, tá vendo? Esse daqui é um tecido inteiro. É só você cortar um tecido 25 centímetros. Então, você não precisa fazer nada disso de tirinha, corta 25 centímetros, costura em volta da manta. Se você quiser passar umas costuras aqui, pode, também não tem problema nenhum. Aí você costuraria, cortaria 25 centímetros. Eu gosto de passar, tá vendo nessas emendas aqui, na emenda da costura que a gente fez, eu gosto de passar umas costurinhas assim, ó, mas é só decorativo, tá, meninas? Isso aqui tá preso, não vai soltar, tá bem estruturado, mas eu acho bonito, eu gosto de passar umas costurinhas decorativas, olha. Então, se você tem uma máquina de ponto reto, passa. Se você tem uma máquina de pontinho decorativo, também você pode passar. Ah, só tem o zigue-zague? Passa também, né? Explore os pontos que você tem na sua máquina, né? Às vezes a gente tem uma máquina que tem pontos que fica tão bonito, que traz, assim, agrega valor à sua peça e a gente acaba não usando,
né? Então, eu passo, né, essa costurinha aqui, eu passaria aqui, né, só pra finalizar. Vamos lá, eu já tenho uma peça adiantada aqui. Aqui, ó, nessa peça aqui, só pra vocês verem, eu passei ponto reto mesmo, ó, nem passei decorativo, tá vendo? Porque às vezes a pessoa tem uma máquina ponto reto, então passa ponto reto mesmo, não tem problema, tá? E aí você vai pegar essa peça que você já refilou, que tá prontinha, pegar o seu forro, lembra? Nós precisamos de um forro de 25 centímetros. Você vai sobrepor, ó, direito da peça que você fez, mais o direito do forro. Sobrepõe isso aqui. Eu gosto de colocar o alfinete meio aqui no meio, tá? Pra ficar esticadinho. Mas também gosto de costurar por esse lado, né? Cada uma vai tendo um jeito, né? Eu gosto de costurar pelo lado da manta. Você vai começar a costura pela lateral e vai deixar uma abertura, tá? Porque nós vamos ter que desvirar isso aqui. Então, esse tipo de peça, você nunca começa a costurar daqui pra deixar pra abrir aqui, ó. Porque aqui é um canto e ele precisa ser um canto que, quando desvira, ele fica perfeitinho assim, ó. Se você começar a costura daqui e desvirar daqui, depois vai dar um trabalho pra você acertar isso aqui. Então, começa a costura sempre do meio da peça, tá? Isso é uma dica pra fechamento de qualquer peça que você vai fazer. Nunca começa da ponta, tá bom? Então, vamos pra máquina que eu quero mostrar pra vocês também como que eu costuro isso aqui. É simples, um retrocesso, né? Começamos com retrocesso, vai até o final. E aqui, ó, até o final mesmo, eu passo a costura. Passo, tiro a peça da máquina e volto de novo. Por quê? Porque nós vamos desvirar essa peça e vamos acertar esses cantinhos, né? Com um hashi, com um palito. Se você não fizer essa costura aqui, que seria como uma costura de reforço, vai abrir. Então, quando você fechar cantos, fecha assim. Vai até o fim, volta, passa de novo em cima, para que a sua peça fique bem acabada. Isso daqui faz parte do acabamento da peça, tá? Então, eu já tô te passando umas dicas de acabamento, para que quando você desvirar a sua peça, seja mais fácil e tudo mais. Gente, é muito rápido fazer essa peça, tá? Olha aqui. Aí você pega, costurou tudo em volta. De novo, eu tiro excesso, quando tiver excesso, né? Às vezes sobra um pouquinho de excesso de tecido, de manta. Uma outra dica: a tesoura que você cortar o tecido, você não corta a manta. E a tesoura que você cortar a manta, você não corta o tecido. Porque a manta, ela cega a sua tesoura de tecido. Você vai ficar muito brava. Então, separe sempre uma... Se você for trabalhar com manta, né, para fazer essa peça ou outras, separe uma tesoura só para manta e uma tesoura para seu tecido, para que você tenha sempre uma tesoura afiada para o seu tecido, tá? Então, para desvirar, eu vou aqui nos cantinhos, olha, e eu corto os cantinhos na diagonal. Os 4 cantinhos na diagonal. Você vê, é uma peça simples, mas uma peça que carrega dicas bem legais, tá? Que vocês podem usar em outras peças. A gente vem aqui, ó, vamos desvirar a nossa peça. É simples. Quem faz costura, quem faz patchwork, esse é o momento... Ah, esqueci de tirar o alfinete, gente, peraí. Quem faz patchwork, esse é o momento mais gostoso, sabia? Você desvirar a sua peça pra você ver como que tá lá dentro, o que tá acontecendo, né? Olha aqui, você desvira. Lembra que eu falei do acerto dos cantinhos, né? Eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é um pincel, pra mim foi o que deu mais certo. Tesoura pra mim furava, hashi eu acho muito fininho. Então essa ponta aqui pra mim foi o que deu mais certo. É um pincel que eu tinha velho aqui. Então eu uso pra acertar os cantinhos das minhas peças, tá? Como você fez aquela costura reforçada, você pode acertar com confiança que não vai furar, não vai estragar. E aqui
você acerta, nós vamos acertar. Se você precisar do ferro, você vai lá no ferro, assenta bem aqui no ferro, tá? A gente não vai fazer isso porque eu tô sem espaço aqui, tá bom, meninas? E aqui também, essa peça eu já tinha passado bem passadinha, então ela tá bem alinhadinha. Eu coloco o alfinete aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês como que eu faço essa costura externa. Essa costura externa, ela tem que ser uma costura bem feita, né? Tá vendo? Olha, ela tem que ser uma costura aqui, olha, que o canto fica certinho. Ela não pode ser uma costura que você ultrapassa pra cá, ultrapassa pra lá. Não pode ser uma costura como a gente fez a do fechamento da peça. Ela tem que ser uma costura bonitinha aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o fechamento dessas peças. Deixa eu só acertar aqui, que eu achei que ainda ficou um pouquinho. Aí, o fechamento, o acabamento da peça, aí sim você começa da ponta, tá? Eu começo um pouquinho, um meio centímetro pra baixo, tá vendo, ó? Começo meio centímetro pra baixo e vou embora. Aqui também eu vou parar meio centímetro antes, tá? Vocês vão entender por quê. Eu já vou falar por quê. Eu paro meio centímetro antes. Giro a peça e continuo. Eu vou explicar quando eu terminar aqui, eu vou explicar pra vocês por que que eu faço isso, ó. Paro meio centímetro antes, venho pra cá e continuo. Aqui, ó, lembra onde está o alfinete? A gente já vai estar fechando aquela abertura do desvire, né, que a gente deu. Coloca o alfinete sempre nessa posição, pra mim ela tá na vertical, né, eu não sei pra vocês como tá aparecendo. Não coloca assim, porque você pode esquecer e passar em cima dessa abertura, dessa parte aqui do alfinete. Se você colocar assim, mesmo que você esqueça, a máquina vai costurar, não vai ter problema, não vai danificar a sua máquina e você não vai esquecer, né, de passar. Meio centímetro eu paro e vou lá. Sempre o fechamento dessa peça é meio centímetro, você começa meio centímetro depois e sempre vai parando meio centímetro, para que o encontro dessas costuras, eu vou mostrar pra você. Para que o encontro das costuras fique sempre assim, ó, bonitinho, um quadradinho. Não fica pra lá, pra cá, sabe? Não fica como a gente fez a interna. Se você não fizer isso, opa, a sua costura corre o risco de ficar assim, ó. Você vem costurando, parou. Aí daqui a pouco você começa aqui, ó. Ela fica feio isso aqui. E essa peça é uma peça que vai ficar muito em evidência o canto. Tá? Quando você colocar na sua mesa, se isso aqui não tiver bonitinho, fica feio, né? E você entregar também uma peça para sua cliente, quando ela colocar na mesa aqui tá tudo feio, né? Então, tenha essa paciência de ter esse capricho, tá bom? E aí, a sua peça está praticamente pronta. Nós vamos pro finalmente. E aí, o que que eu faço, né? No tempo que eu fui fazendo essa peça, eu fui buscando facilidades, porque eu achei que... O que que eu fazia? Eu dobrava 3 vezes e já ia colocar o botão, né? Ia colocar o botão e eu fazia essa costura aqui, tudo na mão. Só que é uma costura, gente, que olha aqui, ó, fica grosso, né? Porque são 2 camadas aqui, 2 aqui, 2 aqui. E eu comecei a achar que tava muito difícil para pregar o botão e juntar todo mundo. Então, eu comecei a fazer essa primeira costura aqui na máquina. Eu venho aqui, ó. Vamos lá pra máquina. Eu emendo aqui. Não se preocupa, vai costurar. Eu dou uns 2 retrocessos. Eu faço a emenda, tá vendo? Aí venho aqui. Escolho o lado, se eu quero assim, se eu quero assim, como que eu quero, tá? E também faço a mesma costurinha lá na máquina, porque para fazer isso aqui na mão, eu fiz muito na mão, viu, gente? Eu fiz muito no começo, quando eu não sabia, ou quando eu tinha medo de
da máquina não dar conta, sei lá, eu tinha medo da máquina, machuquei muito a mão, porque para colocar o botão, grudar isso aqui, para ficar retinho, ficava uma coisa. Então aqui a sua peça já tá pronta para você colocar o botão. Deixa eu ver aqui, Bia. Tá vendo aqui? Eu separei aqui uma peça. Olha aqui, ó, como que ela fica, tá vendo? Ela já fica pronta para você colocar o botão. Eu separei uns botões aqui. Tá vendo? Poderia colocar um botãozinho aqui, eu colocaria essa borboletinha, faz um caminhozinho. Você enriquece a sua peça com botão, com a sua criatividade. Um fuxico. Ah, eu não tenho botão. Faz um fuxiquinho, faz uma florzinha de crochê. Tem umas amigas minhas aí crocheteiras que eu vi a Bernadette, vi a Elô, a Marilza também, que tá no crochê. Faz uma florzinha de crochê e coloca aqui, tá? E aí você vai ter a sua peça pronta, bonita. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? A gente fez em tirinhas, que é essa aqui. A opção de fazer ela lisa, tá? E eu queria mostrar pra vocês que a semana passada a gente fez um pano de prato, certo? Eu faço muito e vendo como kits. Olha que lindo que fica você fazer o pano de prato com o porta-guardanapo. Você fazer os panos de prato com porta-guardanapo. Eu faço também agora, eu faço as toalhas de mesa simples com um porta-guardanapo, para que a minha cliente ela possa usar no dia a dia a mesa dela com uma toalha, e isso aqui que é muito prático, tá? E assim, gente, eu amo o guardanapo de tecido. Eu amo guardanapo de tecido, mas eu acho que esse aqui também dá uma praticidade muito grande e eu preciso oferecer nessa praticidade para minhas clientes, preciso falar para elas que tem esse jeito prático e fácil, né, de elas usarem, de ter uma mesa posta bonita, delas fazerem uma mesa com honra, com princípio para as pessoas, de uma maneira simples e todo dia sem dar trabalho nenhum, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica desse dia. A gente está compondo um kit, olha, a semana que vem vai ter mais uma peça que vai compor, né, esse kit. Eu preciso preparar um kit para vocês de 3 peças, tanto para vocês venderem, como para vocês começarem a costurar. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de preço, tá? Algumas meninas me mandaram mensagem na live anterior, para eu falar um pouco de preço, tudo. Eu vou falar assim, vamos falar de preço, vamos falar de valor e de preço, né? Para que as pessoas também entendam um pouco, para que a gente entenda. E é isso, essa era a minha dica de hoje, que eu tinha para passar para vocês, esse porta-guardanapo. E eu queria também deixar uma palavra para vocês hoje. Eu comecei com essa proposta, né, de trazer uma aulinha simples para vocês a cada 15 dias. E a primeira coisa que me veio no coração foi assim, olha, tem muitas mulheres que precisam de tão pouco de que você sabe para colocarem no coração algo novo, para começar a pensar em coisas novas, né? Despertar alguma coisa. Então eu comecei, né, falando das costuras, falando de coisas que podem alegrar, que podem animar, que pode fazer você sair aí desse sofá. Às vezes você tá aí, hoje nós estamos no dia 19 de janeiro. Você fez planos e planos, mas ainda não executou nada. Então começa a executar aquilo que você planejou, começa a trazer, né, à existência aquilo que você tem pedido. E hoje eu estava pensando, né, sobre tempestades, né, não tempestade essa que está caindo aqui agora, né, mas as tempestades da nossa vida, aquilo que acontece com a gente. E hoje tá assim, se você não tem tempestade, se você ouvir uma notícia, você fica com tempestade. Se você ouvir até uma fake news, traz tempestade sobre o seu coração, sobre a sua mente. E isso me levou a pensar lá naquela passagem bíblica, né? Quando Jesus está ali no barco com seus discípulos e ele está dormindo. Primeiro ele chamou os discípulos para ir para o outro lado, vamos para outra margem. E depois ele foi ali adormecer. Os discípulos, os discípulos ali naquela loucura. Um discípulo cheio de vontade que Jesus ajudasse, falou: Jesus,
nós estamos perecendo. Quer dizer, esse discípulo, que era Lucas, estava pedindo ajuda. Aí veio Mateus e falou, ai, já perecemos, já tá tudo no fim, né? Aquele que já falou, não tem mais jeito. E veio Marcos e falou assim, Jesus, o Senhor nem se importa que a gente está aqui no meio dessa tempestade, né? E muitas vezes somos, como nós reagimos às tempestades que a gente está passando. Ou a gente acha que é o fim, ou a gente acha que Deus não está se importando com a gente, ou a gente acha que ele é folgado, né? Que estava ali dormindo e não fez nada para nos ajudar. E essa passagem me mostra, assim, muito claro, né? Que o tamanho da nossa incredulidade é o tamanho do socorro que a gente vai ver no meio da nossa tempestade. E Jesus, ele vem ali, ele levanta com ordem, né? Ele fala primeiro para o vento se acalmar e depois o mar, porque Jesus tem ordem nas coisas dele. Então, no tempo certo, na hora certa, ele vem e por ordem diz acalma vento e acalma mar, e tudo se acalmou. Né? Então, eu quero te falar, não sei se você está passando alguma tempestade, nem sei por que eu estou falando isso, né, para você. Isso foi uma meditação minha hoje, mas eu quero te falar, se você está passando alguma tempestade, se tem algo aí na sua vida que está como um mar revolto, que está como algo que você está sem controle, seja emocional, seja mental, seja físico, eu quero te falar. Jesus acalma a sua tempestade, tá bom? Então, meninas, era isso que eu queria passar para vocês nessa tarde. Que vocês tenham aprendido, que vocês gostem, que vocês compartilhem. Daqui a pouco eu vou... Daqui uns dias, né? Eu achei que ia ser mais breve, mas vai demorar um pouquinho eu colocar o meu catálogo no ar, porque eu tô fazendo outra peça. Eu vou inventando e acabo me inventando e acabo demorando mais, né? Mas logo eu vou estar colocando, mas daqui 15 dias eu volto aqui pra gente fazer mais uma peça, porque eu quero passar para vocês um kit lindo de cozinha, pano de prato, esse porta-granapo, e vai ter uma terceira peça que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijo, é muito bom. Marta, lá do Ceará, minha amiga querida, Rose tá aí. Agora eu tô vendo aqui a Alcimara, a Marta ficou firme e forte aí, né, Marta? Vamos costurar aí, Marta. Olha lá, hein? Vou pegar no seu pé. Lembra que nós vamos te dar da sonetinha, da Lia? É isso mesmo, Lia. O aprendizado nunca é demais, a gente nunca sabe, né? Você vê, um dia eu aprendi essa peça e hoje eu tô aí passando pra vocês. Façam pra mais gente, né? E é uma musa mesmo. Ai, gente, essa menina aí, ó, a Marisa, ela foi escolhida por Deus pra cuidar da minha autoestima. Ela é demais, é demais. Obrigada, viu? Saudade, Marta, saudade de vocês, viu? Dá um beijo aí em todo o pessoal aí do Ceará, lá do Crato, né? A terra linda que a gente ama. Lia. Ai, Lia, só você mesmo. Beijo pra vocês, viu? Fiquem com Deus e daqui 15 dias eu volto. Eu não lembro qual que é o dia do mês, mas a gente volta, tá bom? Com tempestade ou sem tempestade, a gente vai estar aqui, tá bom? Beijo enorme pra vocês, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.